Cecília Meirelles fez uma transição interessante no Linhas Vermelhas. Passou de dar porrada no Miguel Prata Roque semanalmente para se aliar ao Miguel Prata Roque a dar porrada semanalmente no André Ventura. Foi uma transição rápida, constrangedora, esquisita e que eu acho que temos que comentar em última instância. Vamos ver o que diz Cecília Meirelles sobre André Ventura, dizendo que tem um discurso que não é escrutinado. Passam a vida toda a dizer que o André Ventura está sempre na televisão, que o André Ventura dá X entrevistas por semana, que o André Ventura anda sempre atrás da atenção mediática e acham que não tem as opiniões escrutinadas. Então se calhar a minha amiga devia fazer era perguntas à jornalista que está a moderar o debate, que neste momento já não é um debate entre o Miguel Prata Roque e a Cecília Meirelles, é um café, é um chá das 5 neste momento. Vamos ouvir. Pode não ser eficaz. Sabe uma coisa que eu acho? É que toda a gente tem as suas bolhas. Todas as pessoas que vejo falar de bolhas vêm da sua bolha a falar de outra bolha. E ter noção disso é que nos faz sair da bolha. Ter noção de que há opiniões para todos os gostos é que nos faz sair da bolha. Naturalmente que André Ventura beneficia muito de dizer eu sou o candidato contra o sistema. Vêem, eles estão todos com os outros. Estão todos juntos com os outros. Isto foram 50 anos de corrupção. Curiosamente também foram 50 anos de democracia, não é? E dizem-me assim, não foi perfeita. Não, mas era perfeito antes desses 50 anos. É essa a pergunta que vale a pena fazer. Agora, eles são todos iguais. É óbvio que isto, sobretudo se nós não descascarmos, e isso tem sido absolutamente permitido a André Ventura. E eu isso gostava de dizer. A maneira como é absolutamente não escrutinado este tipo de argumentário, que é o argumentário que obviamente o beneficia. Eu acho que, aliás, ver o coro, uma pessoa é muito curioso a quantidade, o coro de opiniões que eu via dizerem não, os apoios em António José Seguro beneficiam André Ventura. Ao mesmo tempo que o próprio André Ventura se queixa de que todos os comentadores estão contra ele. Isto é o melhor de todos os mundos. Bom, mas os comentadores, quando dizem que todos os apoios são contra André Ventura, estão a observar a realidade, não estão a dizer nada do outro mundo. E, em primeiro lugar, é importante ter esta noção da Cecília Meirelles em consideração. André Ventura não diz que as pessoas ou que os políticos são todos iguais. Relembro até que André Ventura, sobre o próprio adversário que enfrenta agora, já disse que era uma figura séria. Séria na medida em que não é corrupto, nunca roubou nada a ninguém e que vive do seu trabalho. Agora, se tem agendas próprias, que eu acho que são profundamente, aliás, acho não, tenho a certeza, que são destrutivas do país e que eventualmente terá lealdades esquisitas para a presidência da República, eu acho que sim. Agora, se António José Seguro é uma pessoa que rouba, que é corrupta, enfim, não há qualquer indício disso. Não há qualquer indício que António José Seguro tenha roubado alguém ou tenha feito um ato de corrupção. Há, porventura, património que não foi escrutinado de forma adequada porque eventualmente terá sido transferido para o filho dele. E património não escrutinado não equivale a crime. Vamos diferenciar as coisas. Equivale a património não explicado. Ponto. E eu acho que deveria ser explicado. Agora, que foi transferido para o filho e que é uma prática bastante comum na política portuguesa. Aliás, vimos outro dia esta transferência para a família de Luís Montenegro da Spinum Viva, ou que passou para o filho, ou para os filhos, ou que passou para os dois, ou para um, ou que, enfim, a empresa não era dele, mas a morada da empresa era a morada dele e o número de telemóvel da empresa também era o dele. É esquisito. Mas, apesar de tudo, António José Seguro podia ter negócios visto que não está a desempenhar nenhum cargo público. E pode perfeitamente transferi-los para o filho num ato de dizer, bom, eu vou ser Presidente da República, transfiro isto para o meu filho, acabaram as minhas ligações a este negócio. Portanto, há património que pode eventualmente não ter sido escrutinado. De acordo, dou de barato. Se isso significa que há indícios que António José Seguro seja corrupto, discordo. Eu não acredito que António José Seguro tenha roubado ou que tenha sido corrupto. Agora, as lealdades políticas de António José Seguro, isso aí é uma história completamente diferente. Não é uma e a mesma coisa, são coisas distintas. Se eu acho que ele tem agendas destrutivas para o país, eu acho que sim. Desde logo porque é um homem de centro-esquerda e o que nos governou nos últimos 50 anos foi o centro-esquerda centro-direita. E, portanto, em última instância, eu acredito que a visão de mundo de António José Seguro destruiu este país. E, portanto, eu achar altamente destrutivas e ter convicção
de que as suas visões de mundo são altamente destrutivas para o país, não significa que ele tenha roubado alguém ou praticado atos de corrupção. Não temos indícios nenhuns disso. E o próprio André Ventura já disse que António José Seguro, na medida que não roubou nada a ninguém, que viveu do seu trabalho e que não fez atos de corrupção, é uma figura séria. Agora, as agendas dele são altamente destrutivas para o país, nomeadamente sobre a questão da imigração, que ficou plasmadíssima no debate que ele teve com André Ventura. São coisas distintas e, portanto, André Ventura nunca chamou corrupto nem nada que se pareça a António José Seguro. Muito pelo contrário, até já elogiou a seriedade de António José Seguro. Mas ser sério e ter agendas, agendas destrutivas para o país e até lealdades políticas um bocadinho macabras e um bocadinho obscuras, são coisas distintas e que não podem ser comparadas. Eu discordo das agendas de António José Seguro e acho que ele não rouba nada a ninguém. Ou acho que não há indícios disso. É a questão. Vamos ouvir a segunda parte. Que é de facto uma pessoa beneficiar, ganha todo. Portanto, ele é um político experiente, com qualidades, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma disso, mas acho que até ele gostava de que lhe desse alguma luta. Portanto, eu espero que o debate da manhã também sirva um bocadinho. Já vamos à questão do debate. Para os dois discutirem alguma coisa entre eles, porque se na primeira volta nós não vimos praticamente ideias, agora isto está a ser um vazio absoluto. E, portanto, acho que dava jeito não discutirem, não propriamente ideias do que fariam se fossem primeiro-ministro, porque nenhum dos dois é candidato a isso, mas ideias do que podem fazer com o cargo, acho que valia a pena ter essa. Bom, e passou-se o debate e o que é que tivemos? Houve uma discussão que realmente teve pouco sumo, em última instância, mas temos que responsabilizar mais uma vez os jornalistas, que eram 3 no debate, e que em última instância se focaram em questões absolutamente, descontextualizadas, questões que não têm nada a ver com o cargo de Presidente da República e, obviamente, que em última instância eu considero, e já o disse várias vezes, que não se pode tratar nenhum candidato a Presidente da República, por isso é que há várias candidaturas, como uma questão de obrigatoriedade de vazio ideológico. Não, há várias figuras, essas figuras representam vários espectros ideológicos e, em última instância, um Presidente da República é chamado a manifestar-se do ponto de vista dos mecanismos do Presidente da República politicamente e também do ponto de vista dos mecanismos, digamos assim, informais do Presidente da República, que é conduzir a agenda mediática na direção daquilo que ele acredita que é o melhor para o país. Relembro que Marcelo Rebelo de Sousa lançou, por exemplo, mas já fez outras coisas, lançou a discussão fervorosa que gerou grandes debates até na Assembleia da República das reparações históricas e da pouca vergonha que foram as suas representações do país no estrangeiro. E, portanto, em última instância, eu acho que o Presidente da República, visto que é um homem ou uma mulher que tem um cargo com uma particular legitimidade democrática, tem um poder informal claríssimo e que Marcelo Rebelo de Sousa foi desgastando até que já ninguém o quer ouvir, porque banalizou a palavra do Presidente da República, chegou ao fim dos seus 2 mandatos, já ninguém o pode ouvir, já ninguém quer saber do que Marcelo Rebelo de Sousa diz. Por última instância, se houver uma gestão da palavra e se houver convicções políticas e ideológicas, em última instância, o que nós vamos ter é o Presidente da República, de forma clara, a intervir até na ação governativa, veto de determinados diplomas ou até condução da agenda mediática na direção que se quer, e em última instância ele vai ter que ter convicções ideológicas e posições em relação à sua visão do mundo que vão moldar a sua atividade enquanto Presidente. Portanto, dizermos, como disse António José Seguro, que a ideologia fica à porta, a ideologia é uma visão de mundo. Portanto, se o meu amigo não tem visão de mundo, mais vale não termos Presidente da República, pomos aí uma jarra, como se tem dito nos últimos tempos, e fica a coisa resolvida assim. Portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.